Bom, boa noite a todos. Todo mundo tá me ouvindo tranquilo aí? O áudio tá bom? Boa noite, Joel. Tudo bom, Nayane? Opa! O volume do áudio tá bom, pessoal? Vocês podem confirmar via chat? A qualidade aí tá tranquila? Dá para entender tudo que a gente tá falando? Beleza. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar o nosso treinamento. Sejam muito bem-vindos, né? Boa noite aí a todos. Sou o Felipe Lapa, executivo aqui da unidade de Recife. É um prazer tê-los aí em mais uma conferência online da Ecopertec. Hoje, dia 10 de agosto de 2011, estamos aí iniciando às 20 horas, mais um treinamento nosso, né? Alguns avisos e recomendações para que a gente possa ter um treinamento de excelência. Gostaria que todos pudessem colocar ao lado do seu nome o estado que fazem parte da unidade, para que a gente possa se identificar melhor. Apenas eu estarei com áudio ativo no momento, mas eu vou estar sempre de olho no chat para estar respondendo a pergunta de todos durante o treinamento, né? Por isso, a gente necessita que o chat seja usado exclusivamente para o assunto pertinente ao treinamento. O Alves está falando aqui no chat que o áudio está um pouco baixo. Eu vou aumentar um pouco o microfone para que ele possa ter um volume melhor. Vamos lá, Alves. O som melhorou? Ficou mais alto agora, Everton? Melhorou, Kleber, para você também? Tá ouvindo melhor agora? Tá muito alto? Baixa um pouco ou o volume tá bom? Tá beleza? Ficou muito alto. Então deixa eu baixar um pouco aqui. Uma coisa que você pode fazer também, Ângela, é baixar um pouquinho aí o volume da caixa de som. Porque aí se você baixar um pouquinho a caixa de som, quem está com o volume mais baixo pode aumentar e a gente equilibra, né? Vamos lá, ajustamos aqui. Vamos lá, tá? Vamos dar continuidade. Então eu pediria que o Alves, o chat aí realmente se ficasse, né, exclusivo para que a gente tivesse assuntos pertinentes com o treinamento, tá certo? Se existir alguma pergunta, vocês podem fazer, eu vou estar respondendo. E se a gente perceber que o chat está sendo utilizado com outras finalidades que não sejam assuntos do treinamento, a gente vai bloquear o chat e ao final do treinamento a gente libera para que possa ser respondido todas as dúvidas. É normal que durante o treinamento algumas pessoas acessem e gostam de saudar os cooperados que estão participando. Eu pediria que vocês não respondessem nesse momento, não interagissem, para que o chat pudesse ficar livre exclusivamente para a pergunta. E ao final a gente sauda essa pessoa, a gente se cumprimenta, a gente se confraterniza, tá ok? Vamos lá então. O assunto do treinamento de hoje à noite seria o plano de expansão, né, da Ecopertec. Dentro do plano de expansão, eu também vou estar focando um pouco na questão das vendas. Vendas aí que possam auxiliar vocês tanto na loja virtual, como na venda de banners, como na venda, às vezes, do próprio comércio para aqueles que são empresários, e também para que a gente possa estar fazendo a expansão da Ecopertec. Então a gente vai fazer um treinamento um pouco generalizado, mas focado aí também na parte de expansão da cooperativa. Se a gente for pensar de forma geral na Ecopertec, a gente avalia que é uma grande oportunidade para todos. Na Ecopertec, digamos assim, não existe pré-requisitos, né, para nós termos aí um cooperado. A partir do momento que o cooperado deseja fazer parte da Ecopertec, que ele preenche toda a documentação, que ele realmente é aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa, ele passa a ser um cooperado. E como cooperado, ele vai ter todo o apoio para que ele desenvolva as ferramentas que ele deseja. Seja ela o site, o clube de compras, a loja, os treinamentos, o plano de expansão. E nós da cooperativa estamos dispostos a ajudar todos. Todos serão iguais, né? Tratados da mesma forma, todos terão a mesma oportunidade. Nós temos um perfil de cooperado muito misto. Então nós podemos ter cooperados autônomos, nós temos cooperados que são profissionais liberais, nós temos profissionais da área de saúde, nós temos músicos, nós temos funcionários públicos, nós temos empresários. Então é um público misto que troca muita experiência e que essa troca de experiência favorece os nossos negócios. Então, por trabalhar com um público misto, a gente sempre busca passar uma informação
para que os mais, digamos assim, experientes possam aprender um pouco e para aquelas pessoas que estão chegando mais recente ali, que ela possa ter uma informação inicial de uma forma que ela possa estar aprendendo, né, estar evoluindo também e com esse aprendizado ela possa ter aí mais sucesso e chegue nos seus resultados. Então, por isso que quando a gente começa a pensar num cooperado, quando a gente pensar em ensinar ou se comunicar com alguém, a gente precisa pensar muito como funcionam as comunicações, né? A comunicação é fundamental para tudo, inclusive para você fazer aí as suas vendas, né? Se a gente for pegar o princípio da comunicação, a gente sempre tem aí um transmissor representado pelo T que está mostrado na tela. A gente tem um idioma, né, ou meio para se comunicar e do outro lado a gente tem um receptor. Nesse momento agora, eu como transmissor, eu estou falando para vocês através do áudio, né? O idioma, estou usando aí o português e através do áudio. Já vocês estão participando da videoconferência, vocês estão falando comigo através do chat. Então vocês estão utilizando o meio do texto. E a gente pode se comunicar de várias formas diferentes. Quando você está criando um portal publicitário, um guia, uma loja virtual, você tem que pensar em como você está se comunicando com o seu cliente que vai estar navegando. Quando você vai visitar um empresário para vender um banner do seu site, você tem que pensar em como vai se comunicar com esse empresário para que você consiga transmitir a mensagem que você deseja. E você não pode pensar que tudo que você está falando está sendo interpretado pelo outro, porque às vezes as coisas são interpretadas de forma diferente. Então, um passo fundamental para você ter certeza que o que você está falando está sendo compreendido pelo receptor é você prestar atenção no feedback. É você prestar atenção na resposta que o receptor traz para você. Então, quando você se comunica com alguém, que você está corpo a corpo, que você está presente na frente dele, você pode prestar atenção na face, né, na feição dele, como ele se comporta, olhando para você, respondendo. Você pode prestar atenção no que ele fala para você. Nem sempre ele vai dizer que não está entendendo o que você está falando. Então, às vezes ele fala, não, entendi, mas às vezes não entendeu aquilo. E você precisa se concentrar no receptor. A gente para pensar em se comunicar com uma criança, por exemplo, foi o exemplo que eu dei no outro treinamento, e quando uma criança vai colocar um dedo numa tomada, por exemplo, você tem que avisar para ela que ela vai ter algum problema se colocar, ela vai tomar um choque, aquilo pode fazer mal. Mas você não chega para uma criança para dizer, olha, não coloque o dedo na tomada porque tem energia elétrica e você vai levar um choque. Se levar um choque, você pode passar mal, né? Normalmente para uma criança você pode chegar, pegar na mãozinha dela, você pode dizer o não, né? Um não um pouco mais forte para poder ela entender que ali ela não pode fazer. Naquele momento, essa comunicação de segurar na mão e falar um não, às vezes, né, é o suficiente para a criança não colocar mais a mão naquela tomada. E aí você observa, você fica prestando atenção na criança para saber se ela está colocando realmente a mão na tomada ou não. E essa resposta que ela dá de ficar tentando colocar a mão na tomada é porque ela não entendeu ainda. E você vai buscar outras alternativas. Às vezes a alternativa é tirar a criança próxima à tomada para que ela não coloque a mão naquela tomada lá, né? Então, às vezes o feedback dela já é parou, entendi, e você não precisa continuar na comunicação para explicar aquela mesma coisa. Então, quando for visitar um empresário para vender um banner, para vender o teu site, para poder fazer a expansão da Ecopertec, ou seja, um profissional liberal, um autônomo, você precisa se preocupar como que essa pessoa se comunica com você. Do mesmo jeito que você fala diferente com a criança e um adulto para passar a mesma mensagem, às vezes você precisa falar em palavras diferentes com um comerciante, com um autônomo, né? Com alguém que tem mais conhecimento de informática, alguém que tem menos conhecimento de informática. Às vezes você chega para uma pessoa de um estabelecimento comercial menor, de uma determinada região, e fala que ele vai estar no Google, por exemplo, e aquela pessoa às vezes não tem tanto contato com informática e ele não sabe os benefícios que o Google pode trazer para o estabelecimento dele. Então você precisa falar mais que vai ter uma publicidade para ele, que ele vai ter cliente para o estabelecimento dele, né? Se você puxar para um termo que ele consiga entender, pode ter certeza que você se comunica muito melhor e que sua mensagem vai ser interpretada. Então a partir de hoje, quando vocês pensarem em conversar com alguém, vender algo para alguém, pensa muito mais naquela pessoa do que em você. E lembre que em toda comunicação vão surgir os ruídos, né? Às vezes você vai lá no estabelecimento tentar vender alguma coisa para o empresário no momento de mais movimento da loja dele.
Naquele momento, ele está preocupado com os clientes dele. Naquele momento, ele está preocupado em atender os clientes dele e você vai ficar em segundo plano. Então, por mais que você tenha uma comunicação eficiente naquele momento, o ruído, que é os clientes, o grande movimento na loja, pode atrapalhar a sua comunicação. E às vezes ele está ali conversando com você, mas está preocupado em outra coisa, não está prestando atenção no que você está falando. Então você precisa sempre buscar uma situação favorável para que você se comunique, para que você passe a sua ideia, para que você realmente possa ser interpretado pelo outro. Algumas pessoas falam que não conseguem vender, né? Que a gente está falando aqui na verdade de venda. Vender uma ideia para alguém, vender um banner para alguém, vender a expansão da cooperativa para alguém. E vender, gente, é natural do ser humano. Todos presentes nessa sala nesse momento vendem algo. Todas as pessoas do mundo vendem algo. A partir do momento que você se relaciona com alguém e o seu parceiro ou sua parceira quer ir a um shopping e você não quer ir, ela vai começar a vender a ideia de ir para o shopping e você vai vender a ideia de não ir para o shopping. Ela vai falar das vantagens de ir para o shopping e você vai falar das vantagens de não ir para o shopping. E no final vai vencer quem vender melhor a ideia. Então no dia a dia a gente precisa se comunicar para a gente sobreviver, para a gente relacionar e para a gente fazer os negócios. Uma das grandes dificuldades é que nem sempre os cenários são iguais. Na verdade, na maioria das vezes, o cliente muda muito. Você não vai conseguir ter um padrão onde todos os receptores, todos os clientes vão entender o que você está falando. Por que isso? Porque na verdade, cada cliente, cada pessoa tem um perfil completamente diferente do outro. Às vezes até se assemelham, mas as particularidades normalmente são diferentes. Se a gente for fazer um comparativo com cores, nós poderíamos dizer que temos clientes que é 100% amarelo. Nós podemos dizer que tem um cliente ali que é quase verde, quase azul. Alguns são azuis, mas quase vermelho. Tem um que é um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes ele muda, ele é amarelo hoje, é verde amanhã, está no azul depois. E como é que você vai saber isso? Você tem que parar para pensar no comportamento dele. Alguns clientes, quando você visita, ele é mais sorridente, né? Ele gosta de fazer uma piada, gosta de fazer uma brincadeira. Às vezes ele gosta de falar da vida pessoal dele, mistura negócio com amizade, né? E já tem outros que são mais sérios, né? Recebe você de uma forma mais formal. Ali quando ele está falando de negócio, ele não quer nem ouvir nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de gracinha. E como é que você tem que se comportar? Você tem que se comportar de acordo com o seu cliente. Você tem que dançar a música que está tocando. Então, se você chega no cliente, que esse cliente é mais descontraído, você precisa estar um pouco mais descontraído. Se você chega num cliente que ele é mais sério, você precisa estar um pouco mais sério. Por que isso? Se você chega num cliente sério e você começa a brincar com o cliente vai olhar para você e falar, pessoa, essa é uma pessoa que não leva as coisas a sério. Essa pessoa aí não está tendo um comportamento profissional de acordo com a situação. E aí você acaba perdendo o cliente porque você não atendeu, digamos assim, as expectativas dele de respeitar aquele daquela forma e atender ele da forma que ele é. O contrário, se você chega completamente formal num cliente que ele é mais brincalhão, que ele é mais solto, ele pode pensar para você, pode olhar para você e falar, rapaz, essa pessoa é muito séria. Essa pessoa é uma pessoa que, não sei, talvez tenha algum tipo de problema, essa pessoa não vai conseguir me ajudar, não vai conseguir resolver minhas coisas, eu não sei me relacionar com as pessoas assim, e você acaba perdendo uma grande oportunidade de negócio, porque você não soube, né, entender como o seu cliente funciona. E às vezes o cliente está sério no dia e está engraçado no outro, e você precisa observar. Você precisa ser um grande observador e parar para observar sempre como o seu cliente está comportando e tentar atender a necessidade do seu cliente. Uma única coisa que você pode ter certeza é que o seu comportamento vai fazer a diferença. Você é o único, entre aspas, que não pode oscilar. Se a gente for analisar essa imagem que está na tela aí agora, você como cliente dessa pessoa, você prefere fazer negócio com a pessoa da esquerda ou com a pessoa da direita? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí pelo chat. Com quem você faria negócio? Chegasse dois vendedores para te oferecer algo, independente do produto. Com quem você fecharia? Com o da esquerda ou com o da direita? Com o da direita, Everton? Coopertec com o da direita? O Lucas Nascimento com a direita? Emerson Reis está dizendo com quem sorrir? Todo mundo prefere fazer negócio com o da direita, né? Por quê, gente? Por que vocês acham que o da direita é diferente? Porque o da direita está alegre. Porque o da direita pode te ajudar. Porque o da direita é mais simpático. Porque o da direita parece que está mais solto, né? Ninguém quer fazer negócio com uma pessoa de cara fechada.
Você prefere fazer negócio com as pessoas mais simpáticas, com as pessoas mais serenas que estão ali conversando com você. E aí você para pensar, às vezes você bola toda uma estratégia, o cliente está ali pronto para fechar um negócio com você e você vai para o cliente pensando no problema que você tem em casa. E você vai com o cliente pensando no problema do dia anterior. Se você chega no cliente e transparece problema, o cliente acaba que não confia em você, você não passa segurança. Então, quando entrar no cliente, gente, vocês precisam parar para pensar em negócio, pensar no cliente, pensar no que estão fazendo. Vocês precisam fechar aquele negócio, às vezes, para melhorar a vida de vocês. Vocês precisam fechar aquele negócio para melhorar o site de vocês, a loja. Então, dali para frente, naquele momento, você tem que encarar uma realidade de negócio, você tem que ser profissional. Às vezes é difícil, mas funciona, você tem que fazer um esforço. Se a gente for parar para pensar, nenhum de nós temos tanta coisa assim para reclamar. A gente tem muita coisa boa na nossa vida que a gente pode agradecer, né? A gente pode agradecer que tem um cliente para visitar e tanta gente gostaria de ter o cliente e não tem. Que a gente tem uma roupa bacana para ir no cliente. Que a gente conseguiu, né, andar para ir até o cliente. Tem algumas pessoas não têm as pernas, algumas pessoas não têm o braço, passa por mais dificuldade que a gente. Você pode agradecer que teve um almoço, né? Você pode agradecer que tomou um café da manhã, que você tem uma casa para morar, um teto para dormir. Então você pode buscar essas coisas boas para você se sentir melhor e lá no seu cliente fechar um negócio. Quando for fechar um cliente, uma estratégia que se usa muito é se olhar no espelho antes de falar com o cliente. Então, se está marcando no shopping, em algum lugar, vai no banheiro. Se está indo na empresa da pessoa, vai no banheiro antes de entrar na sala, se olha no espelho, dá um sorriso para você mesmo, respira fundo e fala, agora eu vou conseguir minha venda, vou fechar um grande negócio para mim. Se você adotar essa postura, eu garanto que você vai entrar na sala mais seguro para fazer esse negócio. Garanto que você vai passar uma energia melhor para o seu cliente, você tem muito mais possibilidade de fechar esse negócio.